Um alerta aqui de que o calor vai ser muito extremo em pelo menos 18 cidades do interior do estado do Rio de Janeiro. São elas Aperibé, no noroeste do estado, Barra Mansa, no sul do estado, Belfor Roxo, na Baixada Fluminense, Cachoeiras de Macacu, na região serrana, Casimiro de Abreu, aqui na Baixada Litorânea, Magé, na Baixada, Mangaratiba, no sul do estado, na Costa Verde, Nilópolis, na Baixada, Nova Iguaçu, na Baixada, São Pedro da Aldeia, na região dos Lagos, São Sebastião do Alto, na região serrana, Sumidouro, na Baixada, Três Rios, que aí já está mais lá para... e Volta Redonda. Volta Redonda também sul do estado. Então nós estamos aqui diante de municípios que serão duramente afetados por essa onda de calor. Em Barra Mansa, na região sul do estado, a prefeitura já decidiu suspender as aulas no período da tarde e noite na rede municipal de escola, de ensino. As escolas elas vão abrir apenas das 7 da manhã às 10 horas e às 10h30. 7 às 10h30. Isso até quarta-feira, quando a previsão aí é de calor mais intenso. E você vai conferir agora na reportagem aqui da Fernanda Cruz, não é isso? O que está sendo o calor no estado do Rio de Janeiro. Vamos à reportagem. O Rio de Janeiro está em nível 3 de calor desde segunda-feira, numa escala que vai de 1 a 5. Isso significa que os termômetros marcaram entre 36 e 40 graus por pelo menos 3 dias consecutivos. Agora está quente e agradável, tem muita gente na praia. Eu vou pedir ao repórter cinematográfico Luiz Araújo mostrar a vocês. Esta é a praia do Leme. Hoje os termômetros atingiram a máxima de 36,9 graus. A previsão é que amanhã faça ainda mais calor, chegando a 41 graus, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia. Por isso mesmo, a escola Beija-Flor cancelou o desfile que ia fazer em Copacabana, aqui do lado, amanhã às 14 horas, em pleno sol. Por falar em Copacabana, a queridinha dos turistas, o carnaval espera uma ocupação hoteleira de 75% no Rio de Janeiro, entre os dias 1º a 5 de março. Os hotéis mais procurados estão nas regiões de Copacabana, Leme, Ipanema, Leblon e Centro, nesta ordem. A pesquisa feita pelo Hotéis Rio aponta que o carnaval em março favorece o faturamento com o turismo, já que as pessoas tiveram tempo de se organizar financeiramente depois dos gastos com a viagem de Réveillon. A ONU ela chama a atenção para essa questão de efeitos climáticos desde a década de 70 e realizou alguns eventos assim, em escala mundial para enfatizar isso, para chamar atenção para esse dilema. Eu tenho ligeira a impressão, o Júlio, que a TV aí deu um problema aí, veio aí certinho na TV aí na transmissão aí que deu, está normal aí. E chamava já atenção para essa questão climática, dos eventos, dos efeitos climáticos. Foi em Estocolmo, eu acho que um primeiro grande encontro que discutiu, que debateu esse tema, foi assim um dos eventos mundiais, e que ali saiu, foi um fórum, né? E ali saiu uma carta, saiu um protocolo em que vários países assinaram, se comprometeram a cumprir o protocolo visando a combater, a tratar dessa questão climática mundial. Nós tivemos um outro grande evento, que aí eu já me lembro dele, que foi a Eco 92, que eu acompanhei no Rio de Janeiro, que líderes mundiais, assim como em Estocolmo, mas líderes mundiais vieram ao Rio de Janeiro, participaram daquele fórum. Aqui era o presidente dos Estados Unidos na época, George W. Bush, veio ao Brasil. Fidel Castro participou também, veio ao Brasil participar, ainda era vivo, né? Fidel Castro, presidente de Cuba. E eu me lembro que o Fidel Castro ele discursava, ele fazia os discursos dele sempre muito longos. Eram discursos assim intermináveis. E naquele dia o Fidel Castro ele discursou apenas 5 minutos, o que assim chamou a atenção. Foi o grande destaque, era um grande marqueteiro, né, o Fidel. E ele enfatizava que o grande responsável pelos efeitos climáticos, pelos danos à natureza, era a sociedade de consumo. Era a sociedade de consumo que produzia muito lixo, devastava
para produzir. Então ele dizia que a sociedade, a economia de mercado era a grande responsável e de fato era, até certo ponto. Porque a China é um país comunista, também polui ainda muito, né? Tem uma produção, uma população muito grande, é um país industrializado e esteve entre as nações que mais poluíram no mundo. Mas ali já se discutia essa questão envolvendo efeitos climáticos. Só que da Eco 92 até aqui muito pouca gente cumpriu aqueles protocolos da Eco 92. Muitos países não seguiram o que se estabeleceu, o que se acordou ali na Eco 92. E aí, meu amigo, foi um descarrilho. De lá para cá, o mundo, nós estamos enfrentando períodos muito mais quentes. Nós estamos enfrentando tempestades muito mais intensas, vendavais. Isso assim em nível mundial. A Europa recentemente enfrentou uma crise alimentar enorme, grande intensidade, por conta de seca. Uma das maiores crises que a Europa enfrentou foi recentemente a França, vários países na Europa. O Brasil enfrenta uma carestia, uma elevação no preço de alimentos por causa de efeitos climáticos, por causa de seca. Nós tivemos verão em pleno inverno, nós tivemos temperatura em pleno inverno que chegou aí passou de 40 graus. Então você não sabe mais o que é inverno, o que não é inverno, o que é tempo quente, o que é tempo frio. Você vê hoje crises hídricas, crises no abastecimento de água. Você tem escassez de água e você tem um adicional, que é privatização do sistema de água, que tem agravado a crise hídrica. São empresas com alta lucratividade cobrando pelo tratamento de água, não entregando água, ainda amparadas e protegidas pelo Estado. Então tudo isso somatizado agrava essa crise. Você tem seca, escassez de água, que é natural. Efeito climático. Você tem empresas que, diante da escassez de água, elas têm o monopólio da água, elas têm o controle da água. Elas cobram pelo tratamento e distribuição de água. Se você não tem como pagar a distribuição e tratamento, você fica sem água, você morre de sede. Então, no período em que o efeito climático está escasseando água, o que tem de água está sob domínio privado, não está sob domínio do Estado, você não tem acesso à água. Então, é uma situação de completa calamidade. E nós vamos ter agora uma situação nesse verão agora, que nós estamos, nesse verão vigente, que é temperatura quente não apenas no Rio de Janeiro. Você vai conferir agora na reportagem da Fernanda Cruz, nós vamos também a São Paulo, que tanto o Rio de Janeiro quanto São Paulo estão em estágio de alerta por conta desse calor intenso. Vamos à reportagem. Calor por aqui, a máxima chegou aos 31 graus, mas isso ainda é pouco se comparado com o que vem por aí. Segundo o INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, essa onda de calor ganha força a partir de amanhã e aí em algumas regiões do estado as temperaturas podem ficar mais de 5 graus acima do que é normal para essa época do ano. É o caso aqui da capital paulista. Amanhã por aqui já deve fazer 33 graus, na segunda-feira 34 e aí na terça-feira pode fazer 35 graus por aqui. E por conta desse calor, a prefeitura reativou a operação Altas Temperaturas, que é voltada principalmente para a população mais vulnerável. Nas casas, nos locais de acolhida, há uma preocupação maior com a ventilação, com os ventiladores, e a prefeitura também montou 10 tendas espalhadas em pontos estratégicos da cidade. Essas tendas funcionam das 10 horas da manhã até as 4 horas da tarde e oferecem água e também frutas. E essa onda de calor aqui em São Paulo deve durar toda a semana que vem. E o alerta é que essas altas temperaturas são piores ainda para pessoas mais idosas. É o que você vai conferir agora na reportagem.
De acordo com a Fiocruz, os números foram analisados conforme a classificação de níveis de calor do protocolo da Prefeitura do Rio de Janeiro, que variam de 1 a 5 e indicam riscos e ações que devem ser tomadas em cada um deles. O registro de nível de calor 4, quando a temperatura é maior que 40 graus durante 4 horas ou mais, está relacionado com um aumento de 50% na mortalidade por doenças como hipertensão, diabetes e insuficiência renal entre idosos. Os resultados do estudo alertam para as consequências da emergência climática e para a necessidade de que as cidades criem planos de adaptação ao calor. O protocolo de calor extremo do município do Rio prevê a disponibilização de pontos de hidratação e resfriamento, adaptação de atividades de trabalho, comunicação constante com a população e suspensão de atividades de risco em níveis mais críticos.